principal objetivo desse trabalho era sair da subjetividade da escolha dos pontos, né? Os técnicos, através de critérios subjetivos, lógico, levando em consideração sua experiência e tudo mais, né? A gente passa a adotar pontos de amostragem baseado em uma metodologia científica. Com posse desse ordenamento de bacias, né, que é o produto que o Hidroflow entrega, a gente também determinando com os métodos previstos na literatura e também orientado pela Agência Nacional de Águas, né, a gente traz algumas metodologias do que a gente chama de macrolocação de pontos, né? Quando você vai determinar uma rede de monitoramento, como que você escolhe onde eu vou monitorar, né? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. E para qual objetivo? O Hidroflow ele é um conjunto de ferramentas desenvolvido pelo LabGIS, o Laboratório de Geotecnologias da UERJ, que desenvolve várias técnicas diferentes. Uma delas é a hierarquização dos segmentos de uma bacia hidrográfica. Uma outra funcionalidade é a determinação de pontos de amostragens dentro de uma bacia. A gente propôs essa metodologia que utiliza o referencial de Sharp, que é um pesquisador que vem desenvolvendo isso através do cálculo de centro de massa. Então, a gente utiliza desse mesmo princípio aplicado na hidrografia de uma bacia hidrográfica para poder sugerir aí trechos a serem amostrados. E aí depois vem a etapa que a gente chama também de microlocação, que seria de fato você escolher dentro daquele trecho do rio, né, o ponto em específico onde você vai fazer a coleta. Aí você faz a análise, né, da questão logística, de acesso daquele ponto, de acesso daquele trecho, para que se tenha uma melhor representatividade e que também essa escolha seja alinhada com a Rede Nacional de Monitoramento, que é proposta pela ANA. Na prática, o que acontece? A rede de amostragem da qualidade das águas dessa bacia o monitoramento da qualidade da água seria feito de uma maneira melhor, mais científica. A gente conseguiria determinar, caso acontecesse algum tipo de contaminação, a sua possível origem. Por quê? Porque o levantamento desses pontos, a escolha desses pontos, foi feita através de critérios técnicos. A maioria dos modelos, né, que fazem a projeção, vamos dizer assim, de algum certo contaminante ou de alguma certa substância, uma bacia hidrográfica, ela de fato leva em consideração a rede hidrográfica. Ela vai analisar essa dinâmica da rede hidrográfica para poder fazer a modelagem. Se eu tenho pontos que também estão de acordo com a minha dinâmica da rede hidrográfica, eu consigo ter uma modelagem mais confiável, porque o dado ele vai estar sendo gerado de forma mais compatível com o sentido natural ali daquela bacia. A bacia do Piabanha, ela já era uma bacia que tinha alguns pontos sendo monitorados pelo Comitê de Bacias lá do Piabanha. São esses pontos na tela que estão numerados, de 1 a 9, aí na tela de vocês. Então, esses pontos são os trechos que o Piabanha já faz o monitoramento, já faz uma coleta. Porém, eles foram escolhidos com base em critérios do conhecimento local lá da área, né, dos membros do comitê e dos técnicos envolvidos, mas não levaram em consideração essa metodologia de centro de massa e das características hidrológicas. Rodando o programa nessa mesma área, a gente encontra trechos que são esses em vermelho, que seriam interessantes para serem monitorados. Como recomendação do trabalho, né, a gente propôs que o próprio comitê, né, e os próprios órgãos que realizam o monitoramento na área, que eles, numa revisão dos pontos, adotassem também esses trechos como pontos a serem amostrados. Na próxima revisão já vai ser incorporado também trechos desses que foram sugeridos. Uma subaplicação, digamos assim, do algoritmo, né, em si, seria para rastreabilidade de algum tipo de substância ou algum tipo de mineral, né? Se a gente tem a concentração, mesmo que seja baixa, num ponto da bacia, a gente pode rodar o programa e o programa, em vez de dar trechos a serem monitorados,
ele vai me dar como resposta trechos que eu tenho a maior probabilidade de encontrar aquela substância, de ser a fonte daquela substância. Então eu posso ter trechos que eu tenho a maior probabilidade de encontrar algum tipo de mineral, ou também ser trechos que é de fato a fonte de algum tipo de contaminante que está ocorrendo ali na minha bacia. Porque como ele leva essa lógica da hidrografia, né, a hidrografia ela sempre vai se acumulando. E assim o poluente indo passando pela rede hidrográfica, e essas substâncias minerais também passando pela rede hidrográfica, elas vão meio que se dissipando, né? O rio ele se acumula, mas a substância ela meio que vai se dissipando. Mas ela tem uma fonte de concentração em algum lugar. Então o programa ele meio que vai dar esse resultado inverso também.